Pô, acho que o pessoal já tá entrando. Boa tarde, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Bem-vindos ao nosso grandiosíssimo webinar. E aí, galera? Vamos chegando. Sejam bem-vindos ao nosso webinar, grande iniciativa aqui promovida entre grandes gigantes da indústria mobile. Nós aqui da Rocket Lab, com os nossos super amigos e parceiros da AppsFlyer e Magalu, juntos para compartilhar boas práticas do que se pode fazer para um retargeting para aplicativos e a solução para um Q4 de sucesso. Peguem seus cafezinhos, sua água, seu chá, respirem, tomem um break. Aproveite esse momento para deixar as mãos livres, largar um pouquinho o celular, as multitelas e ficar aqui com a gente. É um ambiente bastante leve, descontraído, com informações também bastante relevantes, leves e descontraídas, feito justamente para estar apoiando e inspirando a profissionais como vocês, nós, todo esse nosso ecossistema a seguir aí buscando sempre formas inovadoras e divertidas e eficientes de encontrar os melhores caminhos para chegar nos resultados. Então, fiquem à vontade, sit back, relax. Nos próximos minutinhos aí a gente já vai estar começando. Sou o Guilherme Bazani, diretor-geral aqui da Rocket Lab no Brasil. É um prazer enorme estar podendo fazer parte dessa iniciativa que vem aí com coisas lindas aí para seguir nosso compromisso de expandir e melhorar nosso ecossistema mobile no Brasil, que há muitos anos já não para de crescer e pelos muitos próximos anos que estão por vir, seguirá crescendo. Privilegiados todos nós que estamos aqui hoje. De novo, aproveitem, mãos livres, ou o máximo uma garrafinha de água, um cafezinho, um chá, fiquem à vontade, vão chegando, a gente já vai começar aqui nos próximos minutinhos, mais 2 minutinhos a gente começa. E aí, galera que tá chegando, seja bem-vinda. Aproveita aí, termina aquela última call, aquela última nota da última call. Fique à vontade, tente relaxar, absorver um pouco de conteúdo novo, visões diferentes, incomuns, de profissionais aí da indústria que vem fazendo esse trabalho de trabalhar com aplicativos há bastante tempo e que com certeza vai trazer muita coisa legal aqui que pode influenciar as suas próximas decisões aí no dia de amanhã. Bom, vamos lá. Acho que já passou aqui uns 5 minutinhos, vamos começar. Boa tarde a todos. Hoje a gente está aqui para falar de um tema ultra mega interessante, importante, relevante, que ou são as estratégias de retargeting para que uma empresa, qualquer empresa que tenha uma app, tenha um Q4 e um modelo de escalar enorme aí, com muito sucesso, não somente nesse Q4, mas todo o futuro que está por vir aí. Então, começo aqui me apresentando, eu sou Guilherme Bazani, sou diretor-geral da Rocket Lab no Brasil, e eu gostaria de apresentar para vocês nossos grandes speakers, amigos, parceiros, confidentes. Estamos aí nessa caminhada juntos faz bastante tempo.
Temos aqui com a gente nosso querido Diogo Lacerda, que ele é o coordenador sênior da Magalu, para tudo que é o e-commerce do app da Magalu, gigante da nossa indústria, uma grande inspiração para grandes empresas e grandes profissionais aí, como vocês que estão aqui hoje com a gente. Também, junto com a gente aqui, um grande amigo e um parceiraço que temos no nosso dia a dia, Marco Radici, que é o Agency Alliance Manager da AppsFlyer, outro gigante da nossa indústria, um player bastante relevante no nosso ecossistema, que também vem proporcionando aí inovação para uma diversidade de empresas. E não menos importante, nosso queridíssimo e meu grande amigo, mão direita e esquerda, Thiago Barbosa, que é o nosso Head de Customer Success da Rocket Lab aqui no Brasil, um dos principais responsáveis hoje em dia pelo encantamento e apoio estratégico aí de grandes marcas que hoje estão impactando a indústria mobile de forma bastante positiva. Então, obrigado aí, Diogo, Marco, Thiago, por tomar aí um tempo para compartilhar um pouco aí do cérebro e do conhecimento de vocês com toda essa galera massa que está junto com a gente. Vocês são super especiais, craques da indústria e há anos trabalhando aí com tudo isso. Bom, falando um pouquinho aqui de como está armada a nossa agenda, então esse aqui como eu comentava no começo, é uma sessão para falar de retargeting para apps, tá? A solução para um Q4 em futuro de sucesso. Mas antes disso, calma aí que eu estou com duas telas aqui, deixa eu ver. Aqui, foi? A gente vai começar falando um pouquinho dessa perspectiva de nós da Rocket Lab, como eu já me apresentei, o Ti também. Foi. Falando um pouquinho da Rocket, tá? Nós, hoje em dia, somos o parceiro de gestão e diversificação de mídia para App Growth dentro aí do Brasil, tá? Estamos liderando muitos esforços e muita da evolução aí da indústria local. Hoje em dia reconhecidos aí pelo Performance Index AppsFlyer de 2022 e 2023 como o quarto player mais relevante no quesito retenção, tá? Então, nossos serviços eles estão sempre bastante orientados ao longo prazo, focados em LTV, em incremento de rentabilidade, tá? Desde o aplicativo, como o próprio AppsFlyer nos apontou aqui no último Performance Index, nós saímos atrás de Google, Meta e TikTok, e para nada são competidores, na verdade, somos canais totalmente complementares e é um prazer enorme poder receber essa certificação. Um pouquinho do que nós fazemos hoje, em um resumão, tá? Nós centralizamos e diversificamos o mix de campanhas publicitárias para o aplicativo, tá? Um acesso ultra mega amplo a inventários mundiais com presença de qualidade no Brasil, tá? Um enorme foco em redução de trabalho operativo para as grandes marcas, tá? Que nós vamos dando conta que grandes marcas hoje têm grandes desafios e um headcount às vezes bastante enxuto e uma responsabilidade enorme de impactar aí o rendimento das vendas dos negócios. Então a gente vem como um player, um braço direito, um parceiro muito relevante. Payouts competitivos, sempre trabalhando com transparência, até por isso estamos aqui com a Magalu e com a AppsFlyer para falar bastante do assunto também, sempre que necessário. Relatórios unificados, faturamento unificado, que também é um dos desafios para os grandes players que querem diversificar suas fontes de mídia, e um atendimento personalizado, tá? Bastante liderado aqui pelo nosso craque, Thiago. Alguns dos logos que confiam na gente hoje em dia, tá? São grandes marcas, com grandes desafios, bastante diversificados, e nós trazemos aqui junto um timaço, o nosso back-office aqui bastante preparado para estar apoiando o seu futuro desafio ou desafio presente. Tá? Aqui eu aproveito para falar um pouquinho que nós vamos ter um Kahoot no final, com uma premiação bastante legal, bastante especial aqui, dado o momento que nós estamos do ano, né? Q4, tem Black Friday, tem período de Cyber Monday, temos aí Natal e Ano Novo e tudo mais, é uma época bastante propícia para que a gente realmente não só fale de retargeting, mas que aplique o retargeting assim, tal qual. Então, fique aí com a gente até o final da sessão, tá? Vai ser um Kahoot bem leve, bem rápido e que traz uma excelentíssima premiação, tá? O prêmio da Rocket Lab hoje para o ganhador do Kahoot, para o primeiro, segundo e terceiro lugar, é uma campanha, na verdade, de retargeting, tá?
ou é uma bonificação de uma campanha de retargeting. Então, o primeiro lugar aí que mandar bem com a gente vai levar US$ 15.000 de investimento no primeiro mês. O segundo lugar, US$ 9.000 e o terceiro lugar, US$ 6.000, tá? Se aplicam sempre termos e condições. Alguns aplicativos ainda são babies aí no quesito retarget, tem alguma coisa para revisar, mas aqueles que estejam preparados, mandem bala, porque pode ser você o vendedor e levar uma campanha aí para já começar no 1º de novembro. Os termos e condições é justamente tal qual como está aqui na tela, ter os clientes ativos e configurados, iniciar a campanha no dia 1º de novembro de 2023, se comprometer com um investimento consequente, naturalmente, da campanha de retargeting, uma estratégia de longo prazo, os meninos vão estar falando disso aí durante a sessão, e vocês vão estar vendo que realmente faz bastante sentido para o cenário atual do Brasil, e, naturalmente, selecionar uma geografia e um sistema operativo para o teste, sim? Para que a gente consiga garantir aí o bom ajuste de orçamento da campanha e as aprendizagens que se pode esperar dela. E com vocês, começamos aí por fim o webinar de retargeting, tá? Vou passar aqui a bola para o Thiago, ele vai estar falando aí de ativação e retenção, de estratégia de ativação e retenção e como funciona o retargeting e os requisitos para uma campanha de sucesso. Ti, passo a bola para você aí, deixa de compartilhar minha tela. Galera, sit back, relax e nos vemos daqui a pouco. Valeu! Valeu, Gui. Acho que ainda está aparecendo as suas. Acho que agora já foi. Boa. Valeu, Gui. E aí, só uma breve apresentação, né, do que eu faço. Eu sou Head de Customer Success para os nossos clientes aqui de Brasil. E como o Gui adiantou, o meu time ele é responsável por toda a jornada do cliente aqui dentro da Rocket, depois do processo da venda, né? Então, desde a implementação da campanha até o acompanhamento de resultado. E aí, junto, a gente vai desenvolvendo e sugerindo possíveis melhorias para atingir os objetivos das campanhas. E dentro das possibilidades que a gente tem, uma delas é o retargeting, né? Então, indo para o que interessa, com as campanhas de retargeting, né, a gente trabalha ali com duas etapas principais, que são as etapas tanto de ativação e retenção do usuário. Né? Então, primeiro a gente vai entender o que são essas duas etapas e como que elas são medidas, e depois a gente vai falar sobre as estratégias de retargeting para trabalhar essas duas etapas. Por fim, mas né, não menos importante, a gente vai ver aí como que funcionam as campanhas de retargeting dentro das DSPs e quais que são os requisitos que a gente considera e segue para executar uma campanha de sucesso. E como vocês podem ver aqui, a gente vai se concentrar muito na ativação e na retenção, né? Mas o que são esses dois processos ou fases? No caso da ativação, pelo que a gente tem conversado com vários clientes, existe meio que um consenso, assim, né? Então, é muito claro como que essa etapa ela é medida. Então, em poucas palavras, a ativação ela é o processo de levar o usuário desde a instalação até o evento em que a gente vai considerar aquele usuário como um usuário ativo. E aí, geralmente, um usuário que é considerado ativo é quando ele faz algum tipo de transação dentro do aplicativo. Já a retenção, por outro lado, ela já tem menos consenso, né? Acho que eu já ouvi inúmeras definições e formas de calcular isso e varia muito de anunciante para anunciante. Só que acho que, na minha visão, a retenção, ao contrário da ativação, ela não tem dois estados, mas ela tem uma escala, né? Que seria ali um usuário mais ou menos retido. E aí é que a gente pode tratar como um espectro mesmo, tá? Então, eu vou considerar um usuário mais retido quanto mais rápido e mais frequentemente ele interagir com o meu aplicativo. E aí, a forma de medir essa retenção é através da taxa de retenção. E aí, antes de eu explicar para vocês o que é a taxa de retenção, eu vou pegar emprestado aqui essa frase do Lord Kelvin, que ela explica bastante esse conceito, né? Que ela diz que o que não pode ser definido não pode ser medido, o que não é medido não pode ser melhorado e, consequentemente, o que não é melhorado, ele sempre vai se degradar. Então, acho que fala muito do que é essa taxa de retenção. E o que seria essa taxa? Né? Ela é basicamente a porcentagem de usuários ativos que eles permanecem ativos por um determinado período de tempo. E aí até que beleza, né? Mas como que eu vou colocar isso em prática? A fórmula do cálculo é bem simples, na verdade. Então, eu tenho que dividir aqui o número de usuários ativos no final de um período pelo número de usuários ativos no início desse mesmo período. E aí que é bem importante a gente também considerar os usuários dentro de um mesmo cohort, tá? Só que aí, antes de fazer esse cálculo, eu também preciso primeiro definir duas coisas, né? A primeira seria o que é um usuário ativo para minha empresa, né? Então, o que o usuário tem que fazer dentro do meu aplicativo para que eu considere ele um usuário ativo. E o segundo ponto é a gente conseguir entender qual que é o período que eu vou considerar para fazer esse cálculo. Então, se é um período de uma semana, um mês, um ano,
E, enfim, isso é bem variável. E aí, até para ficar um pouco mais claro, a gente trouxe aqui dois estudos de caso de uso com a Uber e com a Airbnb, por exemplo. E aí, enfim, qual que seria o objetivo da Uber, né? O objetivo da Uber hoje é que os usuários façam viagens, enquanto o objetivo do Airbnb é que os usuários façam reservas. E aí, a gente pode partir de um princípio que a Uber ela considera um usuário ativo aquele que fez uma primeira viagem e o Airbnb aquele que fez uma primeira reserva. Só que quando a periodicidade, né, quando a gente entra no âmbito de periodicidade, esperada dessas transações acaba sendo muito diferente. Porque no caso da Uber, ele pode considerar que um período normal, médio ou desejado entre viagens é de 2 semanas. O que não acontece muito, que, por exemplo, eu uso Uber praticamente quase todo dia. A fatura não fica muito feliz, assim, né? Mas a gente usa. No caso de Airbnb, a gente pode considerar ali um período um pouco maior, que aí seria já um período de 6 meses. Então, em outras palavras, não faz sentido a gente medir a retenção de Airbnb com um período de 2 semanas, que é o que acontece hoje dentro da Uber, né? Então, uma vez que os usuários dentro de Airbnb eles acabam fazendo uma reserva de 6 em 6 meses, não daria também para trazer essa realidade para dentro de Uber também. Então, por isso que a Uber ela teria que utilizar uma taxa de retenção muito semelhante a esse exemplo que a gente trouxe. Então, eu vou medir aqui a porcentagem de usuários que voltaram a fazer uma viagem no prazo de 2 semanas depois deles terem feito a primeira viagem. E aí, no caso de Airbnb, a mesma coisa, né? A porcentagem de usuários que voltaram a fazer uma reserva no prazo de 6 meses após a primeira reserva. E aí, agora que eu já sei qual que é essa definição, né, e o que é retenção e ativação, como que ambas elas são calculadas, como que eu posso melhorar os meus indicadores de retenção e de ativação também. Então, são inúmeras as formas, né, da gente trabalhar, e certamente muitas delas acabaram sendo deixadas de fora dessa tabela, mas aqui a gente quis trazer as principais. Então, por exemplo, aqui no lado de negócio, e aí quando a gente fala de negócio, a gente está falando do anunciante, a gente pode adicionar tanto funcionalidades ou produtos dentro do aplicativo. Um exemplo claro disso, acho que até o Instagram, né, quando adicionou ali os stories. Agora, além dos stories, a gente tem os reels também. Precificação é algo que também é super importante, né? Preço é uma maneira muito importante da gente conseguir melhorar a nossa ativação e a retenção também. E um exemplo claro disso foi a promoção da HBO Max, quando a gente teve o lançamento, né? Que a gente teve ali um desconto de 50% para toda a vida. Então, acho que isso também acaba ajudando bastante. E outro ponto é que é essencial também você sempre otimizar a experiência do usuário dentro do aplicativo. Então, o aplicativo ele não deve ser difícil, ele tem que ter uma interface muito fácil de utilizar e você precisa ter uma jornada muito simplificada ali para o cliente, né? Outro ponto também que eu acho que ajuda é que existem vários programas de fidelização ou prêmios que acabam se centrando ali dentro da etapa de retenção. Acho que o exemplo que existe bastante e que aqui no Brasil também, acho que em São Paulo principalmente é bem difundido, que é o programa de fidelidade do Starbucks. E hoje as empresas também elas possuem vários canais de meio de comunicação próprio, né? Então é essencial a gente utilizar e explorar o potencial desses canais. Então você consegue utilizar os dados desses usuários justamente para impactar eles com mensagens um pouco mais personalizadas. Alguns exemplos claros disso seria tanto mensagens dentro do próprio aplicativo, notificação por push também, SMS, que acho que é um dos mais antigos, e-mail, WhatsApp também acho que é uma outra opção. E, por último, mas não menos importante, são os canais de mídia paga, né, porque eles são fundamentais quando a gente fala ali de levar novos usuários a um estado ativo ou a retornar para o nosso aplicativo, e acaba não sendo tão invasivo quanto os meios de comunicação próprios, né? Então, quanto as mensagens ali estão chegando dentro do telefone. E aí aqui é onde a gente entra exatamente com as famosas campanhas de retargeting. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que está aqui já devem fazer esse tipo de campanha em meios tradicionais como Google, Meta, TikTok, mas como vocês sabem, esses meios eles acabam não cobrindo todo o inventário disponível, então eles acabam não chegando a todos os usuários que precisam ser impactados. E é para isso que a gente está aqui, justamente para ajudar nessas campanhas de retargeting programático. E aí aqui, ao contrário do Google, do Meta e de outras fontes tradicionais, as fontes de programática, elas acabam não dispondo de informações pessoais sobre esses usuários, né? Então, a gente acaba não conseguindo diferenciar o gênero, a idade e até o comportamento desses usuários em relação ao aplicativo. A segmentação, na verdade, né, ela vai ser total orientada para o comportamento desses usuários em relação com o aplicativo. Então, a gente compreende em que fase do funil que cada usuário caiu, e aí, a partir disso, a gente vai definir qual que é a estratégia para cada um desses públicos diferentes que a gente trabalha, né?
E aí, aqui, se a gente for considerar um funil clássico, a gente tem usuários que instalaram o aplicativo, se registraram, aí eles vão iniciar ali as primeiras transações, e alguns deles, né, acabam até demorando um pouquinho para conseguir concluir essa primeira transação. Esses usuários, a gente vai chamar eles de usuários ativos, e aí, por sua vez, né, alguns desses usuários, eles vão abrir o aplicativo novamente, eles vão começar uma nova transação, e depois disso eles vão concluir uma nova transação, e aí a gente vai chamar eles de usuários mais ou menos retidos. A parte superior ali do funil, como a gente vê, ela é uma fase de ativação, enquanto a fase inferior, em que os usuários regressam para efetuar essas transações, seria a fase de retenção. E aí, em cada uma dessas etapas do funil, a gente acaba tendo ali um usuário ou outro que acaba se perdendo, né? Um usuário que está desinteressado. Então, da mesma forma, assim, na vida, né? Cada problema acaba sendo ali uma oportunidade. E aí, hoje, acho que o que é mais importante é da gente justamente acabar não perdendo essas oportunidades e poder trazer esse usuário de volta para o nosso funil. Então, uma porcentagem maior ou menor desses usuários, dependendo de cada anunciante, né, são usuários que vêm de campanhas de aquisição. Então, para quem já roda aí campanha de Whey com a Rocket, já sabe como que isso funciona. Então, são usuários que a gente já acabou tendo um custo por ele, mas que a gente quer que ele volte para dentro de casa para realizar alguma ação e, consequentemente, a gente ter ali o atingimento de algum outro objetivo. E aí, para isso que a gente trabalha as campanhas de retargeting, né? Para fazer com que esses usuários desmotivados, eles voltem para dentro do nosso funil, de modo que eles possam ser, de novo, um usuário ativo, continuem fazendo transações e, consequentemente, aumentar aí o LTV de vocês. E aí, aqui, ótimo, né? Agora que vocês já chegam para mim e falam, tio, eu quero começar a rodar campanha de retargeting, o que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, eu preciso primeiro definir, né, os públicos ou segmentos de usuários que a gente vai olhar, e essa escolha de audiência ela vai depender muito do objetivo do anunciante. Então, se você quer trabalhar ali tanto na etapa de ativação, retenção ou uma ressurreição ali de usuários, existem muitas formas de a gente conseguir trabalhar todos esses públicos, né? Então, vocês podem tanto exportarem eles de diferentes plataformas como o Google, o Meta, Firebase também é uma possibilidade, ou vocês podem criar eles diretamente através da MP que vocês utilizem. Então, a gente tem aqui o pessoal da Upsplite que super pode ajudar vocês com isso. Outra coisa que a gente precisa é ter também o ID do dispositivo dos usuários, né? Então, a gente não tem qualquer tipo de informação privada, como nome, e-mail ou número de telefone desses usuários. A gente só tem ali o ID do dispositivo, que é um código numérico. Quando a gente tiver o nosso conjunto de usuários, né, com os seus ID de dispositivo, a gente vai analisar o comportamento dele anterior e a gente vai localizar outros aplicativos nossos que também trabalhem. E aí, nesse caso, a gente está falando de similaridade de um negócio com outro. E aí, dessa forma, a gente consegue impactar com anúncios um pouco mais relevantes e também direcionar para cada um dos usuários com criativos de acordo com aquele público que você quer escolher. Então, com base nos primeiros resultados da campanha, né, a gente vai entendendo ali o que é possível otimizar. A própria inteligência artificial ela já vai trabalhar no processo de otimização da campanha, ajustando esses anúncios ou as audiências. E aí, depois que a campanha já está no ar, eu trouxe aqui quais são os requisitos que a gente considera para que seja uma campanha de sucesso, né? Então, como a gente já viu, é essencial você definir esses públicos certos e atualizados. Em segundo lugar, e isso é fundamental, né? A gente precisa dos deep links. Os deep links, eles são links que eles vão levar o usuário diretamente para a tela que eu quero dentro do meu aplicativo. E depois, quando já está tipo, tudo muito claro, né? A gente precisa saber também qual que é o nosso objetivo, seja ele qual for, né? Então, preciso entender se eu quero atingir um objetivo de CAC, se eu estou olhando para ruas, ou, enfim, qualquer outro indicador que eu queira melhorar. E aí, por último, eu diria que até o mais importante que o resto são os criativos. As peças criativas, elas têm que estar 100% alinhadas com o público que está para ser impactado. Então, esses são os 4 passos principais antes da gente falar que quer rodar uma campanha. Aqui tem um exemplo claro de como funcionam os deep links e os deferred deep links. Então, digamos que o usuário ele vê um anúncio de hotel em Nova York e ele vai clicar nesse anúncio. Tendo o deep link, esse deep link ele vai verificar se esse usuário já instalou o aplicativo ou não. Se o usuário já tiver o aplicativo instalado, ele vai ser levado direto para a tela de hotéis de Nova York. Se ele não tem esse aplicativo instalado, daí ele vai ser levado para a loja, que aí aqui pode ser tanto a App Store quanto a Google Play, e assim que ele abrir, ele automaticamente vai ser direcionado para essa página de hotéis. Aqui, basicamente, o que o Deep Link vai fazer é eliminar algumas etapas que o usuário ele teria que percorrer. E, enfim, isso acaba também sendo essencial para a gente conseguir melhorar ali o nosso conversion rate.
E aí, aqui, só para terminar minha parte, eu queria trazer algumas recomendações para o final do ano, né? A gente está se aproximando de datas super importantes, então acho que a gente precisa estar preparado. E aí, aqui a gente tem uma agenda do que seria ideal de preparação. Então, voltando lá para o mês passado, desde o dia 15 ou 20 de setembro, a gente já teria que ter pensado na estratégia e nos objetivos, né? Então, falar aí com todos os parceiros, como a Rocket, por exemplo, que oferece esse tipo de solução tanto para retenção quanto para UA. A gente, inclusive, no final do mês passado, teve nosso evento de Black Friday, que eu acho que a gente conseguiu sair com vários insights e compartilhou bastante coisa. Final de setembro, preparar o aplicativo para que a gente comece essas campanhas em outubro e uma semana antes do evento, né, seja Black Friday, Cyber Monday ou Natal, a gente conseguir alterar os criativos das campanhas com promoções e acabar focando ali no usuário muito mais qualificado. E é isto. Volto a palavra agora para o Gui. Muito obrigado. Qualquer coisa, contem comigo. Show de bola, Ti. Muitíssimo obrigado. É um prazer pessoal poder aprender de você e ser inspirado por você todos os dias. Sorte das marcas e dos profissionais que têm aí o privilégio de estar em contato com você diariamente para estar crescendo aí os aplicativos e melhorando os resultados de negócio. Galera, então convido vocês a seguir em contato com o Thiago Barbosa, com TH, encontrem ele no LinkedIn, e-mails e tudo mais, e vale super a pena. Deixa eu compartilhar aqui minha tela em 2 segundinhos para chamar o próximo convidado, que é outro craque da indústria, é uma pessoa que eu pessoalmente admiro muito, nosso queridíssimo Marco Hadici, da Xflyer, que vem aí trazer para a gente uma agenda bastante importante, falando de informações do mobile marketing no Brasil, boas práticas de retargeting, ativação de audiências e incrementalidade. Tudo que você quiser mais compartilhar com a gente aí, Marco, será muito bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo e manda bala. Obrigado, Gui. Prazer, pessoal. Para quem não me conhece, sou o Marco, sou aqui do time da Xflyer. Tá? Acho que essa primeira introdução do Ti foi super providencial para o assunto que eu vou trazer aqui. Acho que está tudo bem conectado. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre boas práticas e como que a gente pode trabalhar isso dentro do nosso sistema, eu quis trazer alguns números aqui para a gente mostrar que o problema está aí, mas o buraco não é tão embaixo quanto a gente imagina. Pessoal, vamos lá. Então, assim, a gente teve, todo mundo aqui se lembra muito bem, todo mundo está na indústria há algum tempo, de como é que foram os anos de pandemia para a gente, para o mobile, foi muito bom para a maior parte das empresas. A gente teve uma aceleração muito grande da digitalização e para a gente que trabalha aqui com marketing, com aquisição de usuários, isso foi refletido de várias formas, só que daí a pandemia passou. Passou e a gente precisou começar a entender que aquilo que a gente achou que seria o novo normal, talvez não fosse exatamente o novo normal. Então, a gente teve uma diminuição muito grande em várias áreas, principalmente nos budgets e nos budgets de aquisição de usuários, principalmente. E aí entrou a palavra que esse ano eu acho que foi a palavra do ano e que está todo mundo ouvindo todos os dias, desde janeiro, que é rentabilidade. Quando a gente fala de rentabilidade, a gente precisa olhar para uma série de coisas. E aí eu quis trazer esse número para mostrar que a gente tinha essa visão muito, durante a pandemia, muito focada em aquisição de usuários. E daí diminuíram os budgets, todo mundo ficou desesperado, vou cortar onde? Vou cortar na aquisição, porque a minha base já está lá. E assim, por mais que seja um movimento não errado, ele não acontece 100% como a gente imagina. Tá? A gente teve uma diminuição de 76% no investimento em mídia paga em 2023. Tá? Esse dado aqui ele é de 2022, ele é do Performance Index, tá? Perdão, do State of Web Marketing, que é um reporte que a gente faz todos os anos, tá? Para sair desse ano já. Mas aqui, para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre desse ano, a gente teve uma diminuição no investimento de mídia paga de 76% comparado com o primeiro semestre do ano passado. Mas a boa notícia é que os downloads eles não caíram nesse mesmo ano. Tá? Então, por mais que a gente tenha tido uma diminuição muito grande no investimento, os downloads eles caíram só 23%. Tá? Então, isso já mostra que
que o mercado está entendendo e está respondendo a esse foco em rentabilidade e melhoria, principalmente do custo de aquisição e do LTV desse usuário que a gente está adquirindo. Tá? Eu falei que a gente vê essa diminuição no, nos investimentos em UA, mas quando a gente pergunta para os nossos clientes, e a gente conduziu um estudo no começo do ano aqui com os clientes do Brasil, por mais que a maior parte fale que esse ano vai focar em retargeting, vai focar em LTV, em fazer análise de LTV correta, 86% dos nossos clientes ainda dizem que a aquisição é uma meta prioritária. Tá? Sei que hoje a gente vai falar de retargeting, mas eu quis trazer esses números porque eles não são coisas que a gente tem que focar em uma ou em outra. As duas coisas têm que andar em paralelo, porque também não adianta a gente falar só de retargeting e começar a perder essa base, porque, além do mais, a gente tem uma taxa no Brasil muito alta de desinstalação. Tá? Esse dado é de 2023, então 49% dos aplicativos são desinstalados nos 30 primeiros dias. Tá? E quando a gente olha esse número para 24 horas, é bem alarmante. Tá? Então, a gente tem um custo de aquisição e a gente muitas vezes perde esse usuário muito rápido. Tá? E a gente também tem uma taxa de retenção no Brasil que ela é relativamente baixa. Tá? A gente conseguiu melhorar nos últimos anos essa taxa de retenção um pouco. Hoje a gente está falando de 4,6% de retenção no dia 30. Tá? Para quem não sabe, retenção basicamente é uma métrica onde a gente olha se esses usuários estão voltando para o teu aplicativo. Eles não necessariamente precisam realizar alguma ação, mas eles têm que voltar para o teu aplicativo. Tá? Então, ela geralmente é analisada day one, que é o dia pós a instalação. A retenção no dia da instalação vai ser sempre 100%. Tá? Dia 1 é o dia pós a instalação. Depois a gente geralmente analisa dia 7, 14, 21 e 30. Essa é a prática de mercado. Tá? E hoje a gente tem uma taxa de retenção no Brasil de 4,6 dia 30. Tá? Ela deu uma variada esse ano, mas no geral a gente está conseguindo manter e melhorar um pouquinho a retenção nos aplicativos. Então, na contramão das campanhas de UA que eu estava mostrando para vocês, a gente tem as campanhas de retarget. Tá? Por quê? Se a gente está falando em rentabilizar e fazer mais com menos, a gente tem que olhar para a base que a gente já construiu nesses últimos anos e tentar ativar essa base e tirar o máximo possível dela. Né? Então, a gente teve, nesse último ano, um crescimento de 16% nas conversões de retargeting. Tá? Isso explica um pouquinho também a gente ter conseguido melhorar, quando eu digo a gente, se eu estou dizendo o mercado Brasil, tá? A indústria, porque a gente teve alguns resultados bem positivos em termos de ROAS, na indústria em geral, a gente está conseguindo ter resultados mais positivos que antes. Tá? Isso se dá principalmente porque os aplicativos estão fazendo a lição de casa, e quando eu digo os aplicativos, principalmente os times de marketing, né? Estão fazendo a lição de casa, que é basicamente reduzir CPI, aumentar ROAS e focar em LTV. Tá? Como é que a gente faz isso? Quando a gente fala de reduzir CPI, a gente tem dois caminhos principais: diversificação de canais e o uso de mídias proprietárias. O Ti falou agora um pouquinho sobre Deep Link também, vai muito de mão aqui com o uso de mídias proprietárias, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Mas quando a gente fala de diversificação de canais, eu acho que é o ponto chave quando a gente está falando de redução de CPI. Tá? Porque a gente tem ali uma limitação, que ela é clara, de inventários, e a gente tem muita gente comprando os mesmos inventários e muita gente comprando nos mesmos lugares. E você tem ali os wall gardens que vão te entregar até certo ponto, Google, Meta, o TikTok, eles vão te entregar até certo lugar. E você precisa de mais gente, você precisa trazer mais gente e a diversificação é o único caminho. Tá? A gente sabe que no mercado existe alguns mitos, alguns medos em relação à diversificação, mas a gente aqui na Swire, a gente sempre fomenta e incentiva a diversificação, porque é o caminho para passar desse limite, dessa saturação que vocês vão chegar com esses outros canais. Tá? Existem formas seguras de se diversificar, existem ferramentas para vocês terem mais segurança em relação a essa diversificação. Existem parceiros que são melhores que outros parceiros, a gente diz aqui, então a gente tem uma série de formas de indicar parceiros aqui. A gente tem, como o Gui comentou, o Performance Index, que é a nossa bíblia de indicação de parceiros que estão performando bem, estão trazendo resultados para os clientes.
para vocês fazerem uma diversificação mais segura e mais completa. Tá? Parte da diversificação de canais, ela passa principalmente pelas mídias proprietárias, né? Então, assim, a gente sabe que, dependendo do tamanho do teu cliente ou de você como cliente, a tua base vai ser grande, ela vai estar ali, você vai ter o aplicativo fornecendo uma série de dados e assim, a gente precisa criar uma rotina de impactar esse usuário também através das mídias proprietárias para complementar a estratégia de canais pagos. Tá? Acho que as duas coisas elas não são individuais, elas não são exclusórias, elas têm que andar de uma forma complementar e elas têm que ter uma estratégia clara desenhada para você impactar o usuário em determinados momentos, estudar esse usuário, saber quando impactar, com quais canais impactar, quando que eu vou usar a mídia proprietária, quando que eu vou usar a mídia paga. Tá? A gente aqui do lado da MMP, a gente fornece todos os dados para vocês entenderem esse usuário. Agora, desenhar o fluxo dele e entender quais canais funcionam em cada momento é o trabalho que está do lado de vocês e na minha opinião, é o trabalho mais importante quando a gente fala aqui de rentabilização desse usuário, é entender exatamente a jornada dele, entender as suas audiências, quando falar com cada uma delas. E aí a gente já está falando de LTV, né? Então aqui a gente tem um estudo que foi conduzido em 2022 pela Invest, tá? Que provou que basicamente um aumento de retenção de 5%, dependendo do teu aplicativo, pode representar um aumento de receita de 25% a 95%. Tá? Então, às vezes, a gente está preocupado em trazer muita gente, mas se eu tivesse só segurando mais essas pessoas, eu já estaria aumentando a minha receita em uma porcentagem bastante alta, que justificaria ainda mais esse investimento em retargeting mais do que em aquisição de usuários. Tá? A aquisição de usuários ela vai ser sempre mais cara que o retargeting. Então, assim, vamos olhar para o que a gente já tem aqui na nossa base. Quando a gente fala, e aqui voltando um pouquinho, dois passos no que eu estava falando, quando a gente fala de entender esses usuários e como que a gente pode extrair o máximo deles, eu acho que a principal ferramenta que a gente tem que olhar e a principal forma da gente fazer isso é trabalhando e segmentando bem essas audiências e esses públicos que a gente tem dentro do nosso aplicativo. Tá? Como MMP, a gente tem aqui uma série de dados que a gente pode fornecer para vocês, desde a atribuição, então entender de onde esses usuários vieram, qual foi a jornada de aquisição desses usuários. De repente, um usuário muito fácil de adquirir, com um touchpoint eu já consegui esse download, ou não, eu precisei passar por várias redes para trazer esse usuário, talvez ele seja um usuário com um pouquinho mais de resistência. E depois toda a camada de mensuração do aplicativo, tudo que ele está fazendo dentro do aplicativo, como ele se comporta, qual é a jornada dele dentro do aplicativo, se ele parou em determinado step da minha conversão dentro do app. Tá? Então, a gente vai fornecer todos esses dados dentro da nossa plataforma e a gente vai possibilitar que vocês enriqueçam esses dados e a gente fomenta, inclusive, isso. Tá? A gente sabe que no CRM do cliente tem uma série de outras informações que podem vir aqui para dentro da MMP, que podem vir da nossa ferramenta de audiências, para que vocês consigam fazer uma segmentação mais precisa, com mais detalhes e que vai, consequentemente, trazer mais resultados com um custo menor para vocês, tanto para aquisição de usuários, mas principalmente para retarget. Tá? Essa ferramenta de audiências que a gente tem, ela ajuda vocês a conectar basicamente com todas as fontes de mídia do mercado, ou quase todas, mídia proprietária, tudo isso vocês vão conseguir criar aqui dentro e exportar para as redes e trabalhar essas audiências com as redes. Isso vai ajudar vocês a adquirir usuários com alto LTV. Tá? Então, aqui, tanto para retargeting quanto para aquisição. A gente pensa muito em uso de audiências, pensando que são audiências proprietárias, né, de usuários que já estão na tua base. A gente quase sempre pensa só em retargeting, mas a gente consegue também ter um uso para aquisição de usuários. Então, se eu já conheço a minha base, se eu já sei como ela se comporta, eu posso criar uma audiência, uma regra de audiência ali de usuários de alto valor para mim, então usuários que, de repente, tenham um lifetime value ou alto, ou que representam
ou que fazem uma ação muito rápida dentro do meu aplicativo ou com uma frequência alta, exportar essa audiência para os canais de mídia e fazer lookalike dessas audiências também para procurar novos usuários. Para retargeting, os usos são os mais diversos possíveis. Tá? A gente pode falar desde de procurar um usuário que está parado ali no teu funil de conversão e ativar ele de novo, até lista de negativação, série de usos que a gente consegue fazer com o áudio. E por fim, aqui para acabar, porque eu já vi que eu passei um pouquinho meus minutos, a gente tem também a possibilidade, e a gente recomenda vocês, a testarem essas audiências e testar os canais. Tá? Então, vou começar a diversificar meu inventário. Deixa eu testar se está funcionando. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou rodar experimentos de incrementalidade. Separo a minha audiência, crio ali uma audiência para mim, para fazer uma campanha de retargeting que seja relevante, preparo essa audiência e compartilho. Vou rodar essa campanha com Meta, vou rodar com Rocket Lab, vou rodar com TikTok. Mando para todo mundo, separo um grupo de controle e começo a analisar os resultados incrementais que eu vou ter com essa audiência. Então, se realmente eu estou tendo um resultado maior por conta dessa campanha de retargeting. Se realmente aquele cupom de desconto que eu estou oferecendo para aquele usuário está movendo a agulha ali na minha conversão ou não. Se aqueles usuários já fariam essa ação naturalmente. Tá? Então, assim, basicamente, as minhas recomendações são essas. Então, diversificar canais, prestar atenção nas audiências, testar esses canais o máximo possível e é isso, sucesso. Focar no retargeting, não esquecer da aquisição de usuários, que é importante, mas focar no retargeting para ter um retorno desse investimento cada vez melhor. Acho que é isso aqui do meu lado. Vou passar a bola, acho. Obrigado. Para mim de volta, para mim de volta. Eu roubo a bola. Obrigado, Marco. Que legal e que honra ter o representante da maior referência, né, do mundo das máquinas, né, que realmente permitem que a gente faça tudo que a gente faz hoje. O que eu levo é realmente esse último que você falou, entre várias outras coisas, de explorar muito mais o retargeting sem esquecer de aquisição também. Muito obrigado. E para todos aí que ainda não conheciam o Marcos, bem que ele é uma figura bastante aí conhecida no mercado local. Marco Cadici, no LinkedIn, bastante ativo, sempre com muita informação e conteúdo. Ademais, uma pessoa sensacional, sempre aberta e com muito conhecimento. Convido a todos aí também que se acerquem dele e que aproveitem aí essa possibilidade. Bom, aqui dando seguimento ao nosso painel, tá? E relembrando, galera, fiquem aí até o finalzinho, já estamos aí a 15 minutos do final. Tem um Kahootzinho bem rápido no final, com uma premiação bem legal. A gente está falando aí da oportunidade de estar começando a explorar, experimentar o mundo do retargeting, tá? Então, fiquem aí com a gente, bora participar e mandar em bala. E com vocês, um queridíssimo, uma referência, alguém que a gente aprende muito e que nos inspira sempre aí a seguir buscando novas formas de prover serviços, soluções e inovação. Com vocês, Diogo Lacerda, tá? Que vem aqui compartilhar um pouco com a gente da estratégia de retargeting da Magalu, junto com a Rocket, com a AppsFlyer, tá? Então, Diogo, muito obrigado pela tua presença. E aproveito também aí para convidar de volta para o palco Thiago e Marco para ter uma conversa entre vocês três e mandar bala. Diogo, se quiser aí falar, mandar umas palavrinhas, manda bala, tá com você. Oi, Gui. Eu que agradeço o convite, gente. Eu sou Diogo, eu sou a pessoa responsável aqui pela nossa estratégia de aquisição de usuários e retenção no app do Magalu, tá? Então, vou contar um pouquinho de alguns aprendizados que a gente teve aí ao longo da trajetória dessa parceria longa com Rocket e AppsFlyer. Boa. E aí a gente vai seguir assim um papo bem informal mesmo, vai funcionar mais como um Q&A, para a gente entender o que existe de possibilidade, né, com um cliente que já está dentro de casa. E a ideia é que
a gente compartilhe tanto as experiências do Diogo, com o Marco também, para conseguir dar esse apoio. E aí, acho que para começar, Diogo, eu queria entender o que te levou a rodar campanhas de retargeting com a Rocket, especificamente, ou dentro do teu plano como um todo, sim. Boa. A parte do motivador, acho que o Marco abordou na apresentação e o Thiago também. A gente, como varejo, né, durante a pandemia, a gente passou por um crescimento muito forte, né? O perfil de compra das pessoas mudou e a gente viu um crescimento enorme assim, em relação ao volume de venda e de usuários que estavam buscando nossa marca. E a gente percebeu a necessidade de aumentar um pouco a diversidade de inventários, tá, que a gente tinha. Então, ali por volta de 2020, 2021, a gente começou a aventurar um pouco além ali de algumas mídias que são mais tradicionais, digamos assim, e começamos a explorar esses inventários como é o da Rocket aí, para aquisição de usuários dentro de outros apps, né, via seja Network ou via DSP. À medida que a gente foi crescendo, né, a nossa estratégia de aquisição, a gente começou a ver a necessidade do retarget. Então, para fazer a composição ali do funil completo, garantir que os usuários que a gente adquiriu dentro dessas mídias, eles mantinham o app instalado e também que eles se tornassem compradores recorrentes, a gente começou a usar essas estratégias de retargeting para fazer uma composição mesmo do funil, tá? A gente acho que tem um segundo ponto bem relevante que virou também aí um dos motivadores, e foi inclusive quando a gente começou a parceria com a Rocket, isso tem quase 2 anos já, também a necessidade pós-pandemia da gente começar a rentabilizar melhor o nosso investimento. Então, a gente começou a utilizar as campanhas de retarget, a gente vai falar um pouquinho disso, mas usando ali audiências, para conseguir ter um nível de conversão melhor das nossas mídias no aplicativo. Boa, então é bom que você já deu até um spoiler da próxima pergunta, que aí acho que eu tanto vou querer entender como que você fez esse processo, mas antes eu vou até direcionar para o Marco, como que talvez a gente consegue definir o público ideal para esse tipo de campanha. Aí acho que os dois, quem quiser. Boa. Eu acho que, em parte, um pouco o que eu falei, Elias, sabe? A gente tem que combinar os dados que a gente tem da MMP com os dados do CRM, porque a gente sabe que o que você vai conseguir trazer da MMP são dados um pouco mais básicos da aquisição daquele usuário, mas os dados comportamentais e demográficos, a gente não tem esse dado. Então, eu acho que é muito importante fazer esse cruzamento. Comportamental a gente tem dentro do aplicativo, tá? Mas o que vocês têm de conhecimento na base de vocês é sempre maior. Então, cruzar esses dados, eu acho que é chave porque vai ajudar vocês a clusterizarem melhor esses usuários, entender quais são os vários tipos de usuários e de grupos que vocês têm, para ser mais assertivo nessa audiência. Aí eu acho que, quando a gente fala de retarget, para mim, o principal trabalho está na construção de audiência. Eu acho que é a chave para você ter uma campanha de retarget de sucesso. E aí eu volto também um pouco no que eu tinha comentado de incrementalidade, testar e ver se realmente está tendo resultado incremental. Porque, às vezes, esse usuário, você que segmentou ele tão bem, ele é tão qualificado, ele já ia fazer aquela ação. Tá? Então, às vezes, não precisa daquele push e você tem que dar push em outros usuários. Acho que é sempre bom testar bastante. Perfeito, eu posso complementar aqui com a nossa vivência na prática, né? E aí, assina embaixo na fala do Marco, a gente hoje, inclusive, um dos produtos que o Marco comentou, né, DevSpy, que é o Audience, ele é o mecanismo que a gente utiliza hoje para fazer essa segmentação, para operacionalizar. E, basicamente, assim, para a gente, hoje tem 5 principais pontos que a gente atua para fazer a definição do público. A gente tem ali uma frente para fazer prevenção de churn. Então, são algumas audiências cruzando dados internos para tentar fazer uma predição ali dos usuários que estão com maior propensão a desinstalar o aplicativo e a gente tentar fazer um aumento ali de frequência de impacto nele. Também é o ponto da gente conseguir monetizar instalações que ainda não fizeram a conversão, né? Então,
Isso é outra estratégia. E também a parte de novos compradores. Tem uma interseção bem grande com essa parte de instalação, mas a gente garantir que de um novo usuário que instalou, a gente consiga reter ele ali, pelo menos umas 3, 4 vezes com o volume de compras ao longo do ano. E aí entra muito no que o Marco disse, essa parte de incrementalidade, ela também está relacionada a como você faz a negativação das audiências. Então, hoje a gente usa muito o produto da AppsFlyer para evitar que a gente tenha overlap da audiência de retargeting com os nossos canais proprietários também. Então, a gente faz ali alguma negativação para correr atrás daquele usuário que a gente tem maior certeza de que não converteria se não fosse impactado. Boa. E aí acho que agora é quando o bicho começa a pegar, né? Que é depois que a campanha já está rodando. Como que a gente consegue medir ali o sucesso desse tipo de campanha e quais também são as métricas que, aí nesse caso, né? Como eu até vim comentando, eu acho que varia muito de cenário para cenário de anunciante, né? Então, às vezes, o KPI que eu vou estar olhando é diferente do que o Diogo vai ver, o Marco também. Mas aí, Diogo, no caso de Magalu especificamente, hoje, quais que são essas principais métricas que são relevantes e como que vocês, né, enfim, consideram que a campanha está indo bem? Boa. A gente hoje, a gente acaba separando um pouco das métricas por objetivo, seja operacional ou estratégico. Então, nível de dia a dia da nossa operação, a gente brinca que é o Brilliant Basics. A gente hoje está olhando para definir no diário mesmo, tá? Às vezes até no intraday, hora a hora, para os KPIs ali que vão compor o CPI, tipo CPC, CPA, CPM, e também alguns KPIs de ROAS, tá? Então, nossa decisão ali de diminuir, aumentar investimento está pautada em relação a isso. Mas quando a gente olha ali para um horizonte um pouco mais longo e também com uma visão um pouco mais estratégica, hoje a gente está olhando, e aí Thiago citou, o Marco citou muito também, mas incrementalidade de receita, tá? É o primeiro ponto, assim. Então, no próximo tópico eu vou falar um pouquinho disso também. A parte de retenção, tá? Então, a taxa de retenção das campanhas que a gente está fazendo para garantir a qualidade desse tráfego adquirido. O CAC, recorrência de compra e também o MAU. Tá? Então, em resumo, quando a gente olha um pouco mais longo prazo, a gente quer garantir que o usuário ele tem qualidade. Tá? Então, que a gente está fazendo impactos ali que realmente agregam ao nosso resultado. Boa. E aí acho que até nessa etapa condiz total com o que dentro de AppsFlyer a gente consegue fazer. Então, a gente, pelo menos Rocket, também se baseia muito, por exemplo, dentro do Raw Data, para conseguir ter total tomada de decisão ali dentro. E aí, Marco, não sei se você quer complementar com alguma coisa do que você acredita que faz sentido, né? Enquanto a gente está nesse processo, a campanha está rodando, onde que é importante também da gente olhar, que tipo de relatório dentro da MMP você acredita que faz sentido a gente analisar. Eu estou brigando com todo mundo aqui, com todos os clientes e as agências, para pararem de olhar o Activity e olharem o Overview, que é o dashboard de análise LTV. Acho que a gente está sempre acostumado a olhar ali o Activity, o que está acontecendo naquele momento, mas a gente tem que levar essas análises para um nível muito mais longo prazo e aproveitar que a gente ainda tem, principalmente com o Android, essa visão clara de o que esse usuário está fazendo ao longo da vida dele para rentabilizar esse usuário. A gente está falando de rentabilizar, eu não vou ficar olhando ali a figura do dia, né? Vamos fazer uma análise mais a longo prazo, tá? E até acho que no comecinho ali você falou sobre estratégias agora para Black Friday, e que eu tenho também falado bastante é a gente começar a olhar para o pós-Black Friday. Tá todo mundo falando Black Friday, tá todo mundo brigando para adquirir os usuários, mas vamos segurar esses usuários depois da Black Friday, vamos fazer eles não irem embora para justificar esse custo de aquisição que foi mais alto durante esse período pré-Black Friday e manter ele ativo aí nas festas e depois também. Sabe? Tem que ter uma estratégia para o pós-Black Friday bem clara também. Puxei um outro tema aqui, mas era só porque eu estou batendo nessa tecla com todo mundo também. Maravilha. Eu queria saber o que vocês recomendariam para quem hoje só trabalha com uma campanha de aquisição. Aí acho que nesse caso de jogo você pode agregar bastante, né? Então, Perfeito. Acho que existe um ponto muito relevante que é entender ali qual que é a melhor frequência
de impactos com os seus clientes, usuários, etc., para que você mantenha ali um índice de conversão que seja o ideal, tá? Então, para quem está trabalhando só com aquisição, a própria aquisição já é o impacto, né, que o usuário vai ter, seja ele paga ou não paga, mas também como você agrega isso com a visão de canais proprietários. Então, para quem hoje não está trabalhando, né, com retargeting, a gente entende, isso foi um processo aqui do nosso lado também, importantes canais como o CRM. Então, você manter ali o índice de participação da jornada do usuário para tentar empurrar ali um pouquinho à medida que ele vai passando as etapas do funil. E aí eu acho que o último ponto é uma recomendação fortíssima, pelo menos aqui de Magalu, é testar campanhas de retargeting. A gente vê incrementalidade, e eu acho que para a gente hoje faz parte do nosso funil. A gente sabe, por exemplo, no nosso caso, temos muitos usuários que são opt-out, não aceitam receber push, ou não aceitam receber e-mail marketing. Então, as campanhas de retargeting acabam se tornando ali uma forma de atingir essas pessoas, mas fazer o teste com viés de incrementalidade de receita. Tá? Então, para tomar conclusões aí que sejam interessantes, se preparar de alguma forma para conseguir iniciar o teste já olhando para o histórico que você tem ali. Boa. E aí eu vou correr agora com a última pergunta, só para dar tempo do nosso Kahoot. Queria entender qual foi o maior desafio que você enfrentou ao implementar a campanha de retargeting aí dentro. Perfeito. Para a gente foi definir a melhor tipo de audiência, tá, gente? Então, é muito do que o Marco falou ali. Hoje a gente trabalha a 6 mãos, né? Vamos dizer assim, porque a gente utiliza muito da plataforma Debsfly e do conhecimento do time da Rocket para a gente traçar quais são as pessoas que a gente quer impactar por um único motivo: garantir que tem incrementalidade, que não tem overlap em relação a outras mídias, se a gente entende que a frequência que a gente atinge os usuários está legal. Então, dentro dessa trajetória nossa, foi definir o modelo como a gente provaria incrementalidade e construir o funil de audiências ali que fosse mais saudável para a frequência e o investimento da companhia. Boa, maravilha. Muito obrigado, gente, pela disponibilidade de vocês. Acho que a gente teve uma troca muito boa. Espero que todo mundo que esteja ainda aqui no painel consiga ter tirado alguns insights aí e pôr em prática agora que a gente está no melhor momento para isso. Conte com a gente, Marco também. E volta a bola agora para o Gui para tocar o Kahoot. Rapidão. Bora, galera. Obrigado aí outra vez por compartilhar tanto. Com certeza o tempo é curto para compartilhar tudo que vocês sabem. Então, aos convidados aqui, fiquem à vontade, né? Como a gente estava falando no começo, entre em contato com eles individualmente, busca mais, se acerquem e vai dar tudo bem. Bom, vamos lá. Então, convidar vocês aqui para ir escaneando o código QR para aqueles que tiverem uns minutinhos a mais e não tem, já que está aí correndo para a próxima reunião, atrás de outra reunião, que vai para outra reunião. Bora lá, bora escanear, bora começar. Lembrem que está valendo um prêmio bastante legal. Obviamente, para você que tem um app que está aqui com a gente ainda, é uma grande oportunidade. Para aqueles que não, que estão aqui buscando mais conhecimento, fique à vontade para jogar também e está valendo a pena, tá? Então, vou esperar aqui mais um minutinho e logo eu passo a bola para a Cecília aqui do nosso time de marketing para ela compartilhar a tela e ir jogando as perguntas. Certo, Ceci? Vamos nessa, mais um minutinho, galera. Bora entrar. Ceci, me ajuda aí a validar. Tá tudo funcionando aí do seu lado. Enquanto isso, Diogo, eu sei que você tem um hard stop aí. Muito obrigado outra vez. É uma honra poder aprender aí de ti. Marco, a mesma coisa. Obrigado pelo tempo, pela inteligência, por todo o conhecimento que vocês compartilharam aí com a gente. E vamos por muito mais tempo juntos e sucesso junto. Valeu. Ceci, como vamos? Temos duas pessoas. Sim? Vamos? Ou...
A ver, como estamos aqui de... Um segundo. Vamos lá, galera. Alguém aí participar? Então, comenta aí. Eu vou concorrer a esse prêmio, então. Vamos participar. Ti, também. Bora lá. Participando, galera. Temos aqui gente logada com a gente. Fique à vontade para participar. Show de bola. Se houve algum incremento aí no número ou vamos com o que nós temos hoje? Sí, estamos prontos. Vamos lá? Bora. Então, valendo, galera. Ai, voy. Lembre-se sempre, né, para aqueles praticantes de Kahoot de muitos anos, cuidado para que a sua tela não feche e você se conectado. Tá? E aí, Marco, se quiser participar também, a gente pode converter o valor em outro tipo de oportunidade. Ok. Ah, 8, 7. Essa. Boa. Bora para a próxima? Aumentar o envolvimento. O envolvimento, a retenção e a conversão dos usuários, né, galera? Acho que se tratou muito da conversa de hoje. E Sonhador. bora lá. É possível iniciar uma campanha programática de retargeting para aplicativos sem um MMP? O $1 million question. Falso. Tem que ter um MMP. Senão, não rola. Bora lá, Nai. Quais são as vantagens-chave, galera, do retargeting móvel para as empresas? Adquirir novos usuários em um menor custo, incentivar o usuário a clicar em um banner, ativar, reter, reativar os usuários da base existente, aumentar o tráfego orgânico no aplicativo. Vamos ver se a galera estava prestando atenção. 2, 1. Bora lá. É possível obter 100% de visibilidade e transparência em campanhas de retargeting? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por que é importante personalizar as estratégias de retargeting, galera? Para gerar brand awareness, porque isso pode afetar o custo de aquisição, para evitar os usuários fiquem entediados ao ver os mesmos anúncios, ou porque cada fase do funil requer uma comunicação diferente. Quais são os principais fatores a serem considerados para uma campanha de retargeting efetiva? Para aqueles que estão aí ainda com a gente. E essa é técnica, hein? VTA ativado, janela de natividade, tip links, KPIs e criativos, somente criativos e call to action, sessões abertas e número de usuários ativos diariamente,
ou a frequência de compra, a taxa de desinstalação e o LTV? O que será? Marco saberia essa resposta. A ver, muito bem. Mas eu errei para não ficar em primeiro. Exato. Vamos nessa. Obrigado aí a todos por se propor a brincar com a gente aqui. Quais métricas são essenciais para medir o sucesso de uma campanha de retargeting de apps? E o que seria? CTR? CPM? CPA? Taxa de retenção? ROAS e ROI? CPA, CPC, CR? Lisionai on fire, não sai. Bora lá, Nai. Qual a importância da segmentação de audiências no retargeting de aplicativos? Foi o último assunto aí que nós falamos. Em terceiro lugar, Marco. Obrigado. Em segundo, Sonhador. Seja quem for, depois nós vemos. Em primeiro lugar, Nai. Nai. Galera, Pura. Nai. muitíssimo obrigado. Nós, aos que toparam aí essa brincadeira com a gente, nós vamos entrar em contato agora, terminando a sessão, tá? Vou mandar um e-mail para fazer um follow-up nos compromissos e nas condições e tudo mais. Vocês são peça fundamental do desenvolvimento do nosso ecossistema e da nossa comunidade aí no Brasil, tá? Então, obrigado por tomar essa hora e 7 minutos para estar juntinho aqui da gente. É um prazer enorme poder representar a Rocket Lab e estar perto de marcas gigantes como a AppsFlyer e Magalu aqui junto com vocês. Aos speakers, Marco, Diogo já foi, Ti, muito obrigado pelo tempo, pela dedicação e pelo carinho que vocês têm aí em seguir apoiando o crescimento do nosso mercado. E ao nosso time de marketing aqui também que organizou e nos ajudou aí com tudo. CSVIC, obrigado demais. Amo vocês, estão no meu coração. Tenha uma excelente tarde aí no Brasil, um excelente final de quinta-feira e até a próxima. Valeu! Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.